Tá, eu botei já, mas acho que em breve deve aparecer aí a notificação. A gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo a A gravação de gravação todas foi as iniciada. reuniões. Perfeito, pode iniciar. Desculpa interromper. Não tem problema. Então, a gente está gravando todas as reuniões. A ideia é que as reuniões também fiquem publicadas ali no YouTube, no canal da nossa secretaria. Então, vou iniciar agora então a segunda reunião, né, do GTCT, GT Consultivo Técnico. A primeira reunião do GT Consultivo Técnico, ela foi mais uma abertura, né, uma apresentação para os conselheiros em si. Então, o pessoal comentou que não foram chamados os integrantes em si, mas os integrantes, então, considero então esta a abertura do grupo de trabalho. A partir daí, nós temos as indicações, então, das entidades do conselho, e também nós solicitamos indicações de universidades, tá? Nós convidamos uma série de universidades para participar e integrarem este GT. Entretanto, no momento, apenas 3 universidades fizeram indicações, que é a URGS, a PUC e o IPA. E estamos aguardando vamos dizer, o retorno das demais entidades. Mas eu acredito que com o andamento do trabalho, essas universidades também vão ingressar para trabalhar em conjunto. Nós também vamos fazer um edital, tá, de chamamento de outras entidades, né, situadas aqui na nossa cidade, para poder ampliar essa discussão com outras, vamos dizer, outros que tiverem interesse, né, em, vamos dizer, se aprofundar, né, ter um trabalho mais aprofundado neste tema. Isso, claro, não vai, vai ser garantida a participação da sociedade em todos os processos, enfim, vocês vão ver, mas esse grupo aqui, né, vamos dizer, vai participar da rotina, né, de toda a concepção do processo. Então, eu vou abrir uma apresentação para vocês, para a gente discutir. Oi, Patrícia, só um minutinho. Eu tenho um colega da Acesso, o Milton, que está representando, ele está tentando entrar e não consegue. Eu não tenho chat aqui também para enviar mensagem. Tá, ele recebeu ele não recebeu o e-mail aquele, né? Mas eu enviei o link para ele está tentando acessar, diz que está aguardando. Tu tá vendo ali, Vanessa? O último que eu liberei o acesso aqui foi o Marcelo Ginder Rigotti. Pode ser ele? Não sei se é ele. Mas para mim não está aparecendo. Não, é Milton Cruz. Para mim não apareceu ainda na sala aqui. Quem sabe manda uma outra cópia para Claudete? Eu copiei um novo link aqui pelo sistema mesmo, estou enviando de novo. Tá bem. Tá, eu vou manter atenção. Qualquer coisa aqui. nos avisa. Tá, então tá, vou iniciar a apresentação. Vocês estão enxergando, então? Sim. Tá bem, então, qual é a ideia, então, da apresentação do dia de hoje? É dar um panorama de como a gente propõe a fazer o desenvolvimento do trabalho durante todo esse período, então, até a aprovação da revisão do plano diretor. A gente montou um calendário, né, que vai estar encadeado, então, todos os grupos de trabalho, consultorias, então, a ideia é que todos estejam encadeados com os processos de participação da sociedade, com as fases do projeto, para que a gente vá trabalhando em conjunto e todo mundo produzindo, então, o seu trabalho de maneira concatenada. Aí eu vou apresentar para vocês, e aí depois a gente pode discutir, fazer discussões, então, sobre o assunto abordado. Então, a ideia, então, dessa apresentação é, no primeiro momento, dar uma explanação sobre o processo e a participação da sociedade, né? E, num segundo momento, falar do funcionamento, então, deste grupo de trabalho. O que acontece? Alguns de vocês já tiveram acesso a essas informações,
mas eu vou passar de novo, como eu tinha falado até na reunião passada, vocês vão acabar vendo algumas informações de maneira repetida, mas é importante para todos irem assimilando o conteúdo a respeito do processo. Então, como a gente tinha comentado também na reunião anterior, a gente tem toda uma linha do tempo lá, que vai desde dezembro de 2019 até hoje, onde a gente estava trabalhando no processo de revisão do plano diretor, e teve essa intercorrência, então, relacionada à questão da pandemia, que nós tivemos a paralisação do processo, e que tivemos que rever, então, e repactuar os prazos, e essa repactuação de prazos e ajustes, ela foi consolidada, então, no ajuste da Instrução Normativa número 04 de 2021, que foi aprovado recentemente ali no CMDEUA. E aí, a nossa ideia, então, é ter aproximadamente um pouco mais de 1 ano de trabalho, onde, nesse processo, ao final, estimado agosto de 2023, a gente conclua com a entrega da minuta à Câmara de Vereadores. Para quem não acompanhou, a gente tem um acordo de cooperação técnica, né, um projeto de cooperação técnica internacional com o PNUD, para nos ajudar com o suporte através do desenvolvimento de consultorias. E esse projeto é denominado POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável, onde nesse projeto está prevista não somente a revisão do plano diretor, mas a ideia de trabalhar alguns territórios numa escala menor, que vão servir de modelo para desenvolvimento de demais territórios que, por semelhança. Também o desenvolvimento de indicações e regulamentações que têm o objetivo de deixar o plano diretor operacional ao final do processo, e também o desenvolvimento de uma inteligência de plataforma de planejamento urbano, que a ideia é ela trabalhar, ser uma plataforma que dê suporte ao Sistema Municipal de Gestão e Planejamento. Em relação ao desenvolvimento do processo, como eu comentei antes, ele foi instituído, então, pela Instrução Normativa 04 de 2021, que foi aprovado no CMDEUA. Ela define uma estrutura organizacional, as etapas do processo e também as formas de participação da sociedade. Em relação à estrutura organizacional, nós temos 5 grandes grupos componentes, sendo o principal deles o CMDEUA, do qual alguns de vocês fazem parte, né? Nesse caso, hoje a maioria. Nós temos a coordenação técnica, composta por integrantes, então, da nossa Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Um GT técnico operacional, que é composto por integrantes das diversas secretarias da Prefeitura. Um GT consultivo técnico, que é este que nós estamos aqui tratando, para tratar especificamente das discussões técnicas, né, relativas ao processo de revisão do plano diretor. E um GT consultivo das regiões de planejamento, que vai se focar muito na questão do processo de participação da sociedade. O processo, então, ele é dividido em 5 diferentes etapas, sendo a etapa preparatória essa que se estendeu de 2019 até maio de 2022, e a leitura da cidade, que se inicia agora, então, com a consolidação desses grupos e o início do desenvolvimento dos trabalhos, ou a retomada, né, desenvolvimento dos trabalhos. A etapa de leitura da cidade, a gente gostaria de fechar ela com uma conferência de avaliação do plano diretor, uma conferência que tem o objetivo de avaliar o plano diretor vigente, né? O que deu certo, o que não deu, e dar indicações aí para o futuro da cidade. E aí temos, na sequência, uma etapa de sistematização e propostas, onde vão se elaborar essas propostas, então, para a revisão do plano diretor, que vai culminar, então, com uma conferência, daí sim, da revisão do plano diretor, onde, nesta conferência, vão ser estabelecidos cenários para o desenvolvimento da cidade e vão ser consolidados para serem encaminhados à etapa seguinte, etapa de aprovação, que finaliza com o rito tradicional da audiência pública para encaminhamento à Câmara de Vereadores. Nós temos dentro do processo ainda a etapa de implementação e monitoramento, que ela acompanha
após o encaminhamento da minuta à Câmara de Vereadores, então esse acompanhamento faz parte da implementação e monitoramento, e o desenvolvimento das regulamentações necessárias, enfim, que são consequentes do processo. Essa metodologia dessa estrutura do desenvolvimento do projeto, ele foi baseado, então, no guia para elaboração e revisão de planos diretores do Instituto Polis, no Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí, aqui a gente tem, na etapa de leitura da cidade, a abordagem dos temas e das problemáticas e a parte da sistematização e propostas com as estratégias estabelecidas, os instrumentos e as ferramentas complementares. Dentro da etapa preparatória, retomando, então, para quem não acompanhou nas demais reuniões, nós fizemos um descritivo aqui de todas as ações que nós desenvolvemos, então, nesse período da etapa preparatória, onde a primeira delas foi a primeira rodada de oficinas, né, onde nós andamos, então, em todas as regiões de planejamento, em conjunto com os conselheiros das regiões. Realizamos 9 oficinas, compondo as 8 regiões, sendo uma extra ali nas ilhas, né? Também efetuamos diálogos, né, em todas as entidades, lá integrantes do CMDEUA, também fomos em universidades, Ministério Público, os diferentes Ministérios Públicos, a Metroplan, para discutir, fazer uma primeira rodada de conversas ali com a sociedade. Nós apresentamos, então, os relatórios consolidados das oficinas no próprio CMDEUA e esses resultados estão disponíveis, então, no nosso site do Plano Diretor. E aí, por fim, aprovamos, então, essa instrução normativa que eu me referi anteriormente. Fizemos aquisições de equipamentos e computadores, enfim. Vocês comentaram das câmeras, né, que estão boas, né? Então, isso tudo são as aquisições advindas do próprio processo de revisão do plano diretor. E, por fim, a formação dos grupos de trabalho que estão iniciando agora. Em relação à etapa de leitura da cidade, então, essa etapa, a gente tem ideia dela ser desenvolvida durante este ano de 2022 até dezembro, onde vai se fechar, então, com essa conferência de avaliação do plano diretor. A ideia é que cada uma das etapas tenha 3 grandes momentos de participação da sociedade. Um primeiro momento que a gente prevê para ser desenvolvido em agosto, né? Durante os meses de agosto e setembro, onde a gente vai fazer a devolutiva, então, das oficinas que foram realizadas em 2019 e vamos, então, complementar os resultados necessários para a primeira leitura comunitária. Vanesca, se quiser complementar, é só me falar. Aí, num segundo momento, já com uma primeira... Patrícia, ali nessa leitura técnica e leitura comunitária, como isso se detalha? Como é que é essa leitura da cidade, leitura técnica? Como é que vocês veem essa etapa? Então, eu acho que eu vou acabar te respondendo na sequência, né, desta apresentação. Tá. Qualquer coisa, se tu achar que não está sendo atendido, daí é só me questionar, que a gente tenta explicar direitinho. Eu vou descrever todo o processo aqui, tá? Tá bem? Então, assim, aí nós temos, num segundo momento, aí já com o nosso trabalho mais amadurecido, o trabalho também das consultorias em andamento, nós vamos fechar uma segunda rodada de oficinas, aí são oficinas por temas, tá? Que a ideia é que eles sejam desenvolvidos aqui mais para o fim do ano de 2022 também, onde já vão agregar, então, a leitura técnica e a comunitária na produção desse resultado. E aí, no final, a gente prevê para o dia 15 de dezembro a realização da conferência de avaliação do plano diretor. Aqui, muito importante, como eu vou já explicar na sequência, a participação deste grupo de trabalho, ele é de extrema relevância na elaboração dessa conferência. A ideia é que os resultados produzidos aqui neste grupo de trabalho
eles sejam apresentados, então, durante esta conferência em dezembro. É um trabalho, vamos dizer, que vai ser de produção nossa aqui. E aí, no ano de 2023, então, inicia-se, então, a etapa de sistematização e propostas, onde, no mês de março, a ideia é que, vamos dizer, a gente já tenha uma prévia de propostas elaboradas até março, e dessas propostas a gente possa debater com elas, vamos dizer, fazer esse debate dentro dos grupos de trabalho, e aí, através de oficinas, né, tanto técnicas quanto nas regiões de planejamento, que a gente consolide isso, e aí esses resultados consolidados, então, a gente apresenta nesta conferência, então, de revisão do plano diretor, que é prevista para ser realizada em maio. Aí, a partir da conferência, nós temos de maio até agosto para ir amadurecendo, então, a minuta em si. Então, a gente vai ter reuniões específicas para discutir, então, a elaboração da minuta. Já expliquei aqui anteriormente a nossa previsão do calendário. Primeira rodada de participação, julho, agosto. Acho que não vai ser julho, agosto, não. Vai ser agosto, setembro, né, Vanessa? Só atualizando. Isso. Agosto, setembro, né? A gente tem que atualizar aqui. Agosto, setembro. Tá. A segunda rodada, setembro, outubro, e a conferência, dezembro. E aqui a gente colocou assim uma breve apresentação do que a gente pretende fazer em cada um desses momentos. Eu vou passar aqui para a Vanessa explicar rapidamente o que se pretende fazer nesta primeira rodada diagnóstico POA 2030. Oi, todos estão me ouvindo bem, né? A primeira rodada, a ideia é que ela consiga consolidar como nós, cidadãos, enquanto cidadãos, vemos a cidade, e é uma consolidação da visão da comunidade sobre os diferentes aspectos que posteriormente vão ser contemplados no plano diretor, né? Que hoje são parcialmente, alguns deles têm que ser especificados. A gente organizou aqui uma forma de apresentar esses diversos momentos em o que, para dizer, né, qual seria a ideia, quais os objetivos, para falar um pouco o que se objetiva a partir desses eventos, para quem ele é direcionado e quando ele vai ser realizado. No caso do que a gente está chamando, que seria o diagnóstico POA 2030, a ideia é realizar 10 eventos num formato de exposição, mas que tenha espaço para contribuições, através de trabalhos sobre mapas em questionário digital. A ideia são 10, não são 9, né? Nossas oficinas elas foram 9, considerando as 8 regiões de planejamento, mais uma oficina adicional nas ilhas. Nesse caso seriam 10, porque teria um primeiro evento em maior escala, para a população em geral, com uma presença mais de representantes da gestão, então que seria essa retomada, né, esse marco dessa fase da revisão do plano. E esses outros 9, então, como eu já comentei, seriam realizados nas regiões de gestão do planejamento. Os objetivos principais seriam apresentar os resultados das oficinas de 2019, apresentar também como seria como é que foi a dinâmica na época, o que foi produzido de material, registros dos participantes, atualizar e complementar as informações. A gente entende que tanto existe uma dimensão dessas informações que devem ser atualizadas, no sentido de que teve um tempo aí transcorrido, inclusive que mudou talvez até a nossa percepção sobre a cidade, em função da própria pandemia, e também complementar as informações. Por que a gente coloca o complementar as informações? Porque existiu ali, a gente sabe que existe, né, nas regiões de planejamento, muitas vezes uma área que ela é tão abrangente que muitas vezes, dependendo do local onde realiza, esse evento acaba concentrando o público de determinado território, de alguns bairros específicos, e talvez não tenha tido ainda a cobertura espacial que a gente precisa, contemplando todos os bairros. Construir um diagnóstico da cidade, do ponto de vista da percepção da sociedade, e também engajar a população para a participação nas próximas etapas. Esse seria aberto para toda a população de Porto Alegre. Ali nos atores principais, a gente coloca quem estaria sendo mobilizado para ter falas nesse evento, para também poder estar fazendo a condução do evento. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, vereadores e os próprios conselheiros,
das regiões de gestão do planejamento, então, e aqui a gente destaca esse papel do outro grupo de trabalho que a gente tem, que é o consultivo das regiões. O calendário ali que está sendo proposto, ele é um calendário que envolve os meses de agosto e setembro, e ele tem ali um lançamento preliminar, que ainda vai ser debatido com as regiões de planejamento, para a gente poder entender o quanto a gente pode manter dessas datas. É um lançamento inicial, fora, exceto o evento de abertura, em que a gente já está trabalhando para que ele aconteça no dia 6 de agosto. Seria isso, né, Patrícia? Tentei falar mais curto, assim, mas também a gente pode voltar a qualquer coisa, debater um pouco mais, se precisar. Tá, a Vanesca, ela detalhou bem, porque esse é um evento, então, que a gente já está planejando para ser realizado logo em seguida, e a gente vai ter discussões específicas sobre ele num momento, vamos dizer, na sequência. Depois, então, nós temos, né, oficinas temáticas, né, que o objetivo delas é que a gente foque, então, nos princípios e estratégias do nosso plano diretor. Então, a gente foque por temas da mesma forma que foi trabalhado na própria plano diretor vigente, né? Deixa eu ir na sequência aqui. E aí, por fim, nós temos a conferência de avaliação do plano diretor, que o objetivo dela, então, até cumprindo o que está no nosso próprio plano diretor, da necessidade de fazer uma avaliação dele mesmo, né? Do que deu certo, do que não deu certo, o que a gente tem que continuar, vamos dizer, estabelecendo diretrizes, que a gente tem que detalhar, enfim, fazer essa avaliação crítica, né? E a ideia é que essa avaliação crítica ela também receba a contribuição, então, dos grupos de trabalho, para que a gente possa, a partir, então, desse amadurecimento que nós vamos fazer, então, durante esse período, que a gente possa, então, ter um debate qualificado aí nesse período de dezembro. Em relação à sistematização e propostas, então, a ideia é que ela se inicie em 2023 e ela culmine, então, nesta conferência, como eu falei anteriormente, né, tendo 3 etapas acontecendo, né? Sendo esta primeira etapa, essa discussão de propostas, que vão ser divididas em debates técnicos e também nas regiões de planejamento. E a conferência, então, a ideia é que ela trabalhe cenários, então, para POA 2030. A gente deu POA 2030, visões de futuro. Então, quais cenários que nós queremos, então, para a nossa cidade? E aí, posteriormente, nós temos, então, a etapa de aprovação, que vai ter um fluxo aqui, né, desenvolvido dentro desse grupo, e que vai culminar também dentro dessa audiência pública. E aí, na etapa de implementação e monitoramento, nós temos diversas ações, como eu comentei antes, né? Acompanhamento da aprovação na CMPA, as regulamentações necessárias, o detalhamento de territórios modelo e o detalhamento da plataforma de planejamento urbano. Vamos, então, à segunda etapa, o funcionamento dos grupos de trabalho. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento antes, para não ficar muito chata a apresentação, mas, em seguida, eu vou só retornar aqui, só para aqui. Tá bom assim. Alguém gostaria de fazer algum questionamento antes da gente passar o detalhamento dos grupos de trabalho? Eu queria comentar contigo aquela parte ali da leitura técnica e da leitura comunitária. A leitura técnica seria um conjunto de documentos que fazem o suporte? A leitura técnica, a gente vai explicar aqui também nessa segunda parte, porque esse é o GT consultivo técnico, tá? Então, a leitura técnica, ela vai se somar desde o trabalho da nossa equipe, né, a partir da coordenação técnica, o trabalho do GTTO, que é o GT Técnico Operacional, o trabalho das consultorias e também o trabalho desse grupo de trabalho aqui, o GTCT. Então, a gente vai somar todos esses resultados e a gente vai configurar isso na nossa leitura técnica. O que eu vou detalhar aqui é como que a gente está propondo para a gente desenvolver este trabalho, então, da leitura técnica ao longo do tempo.
Não sei se eu me fiz entender. Sim. Então, e aí tem depois a referência ali à leitura comunitária, que seria a contribuição que a população faz em cada uma das ocasiões e que ela é chamada ali a participar. A participar. Uhum. Daí sai algum relatório ali e isso seria o equivalente a uma leitura da comunidade. Isso. A leitura da comunidade também tem uma parte técnica e uma parte comunitária, né? A parte comunitária a gente entende como a percepção da população como cidadãos, né? E a Sim. parte técnica é a discussão, vamos dizer, do conteúdo técnico, né? A gente até estava comentando que a gente estava preparando um material que a gente até vai passar para vocês, um questionário digital. E aí, testando, eu fiz o teste e disse, não, eu vou responder como cidadã, como é que eu penso, né? Por exemplo, o meu bairro. Então, a gente, todos, né, vamos ter a oportunidade de contribuir das duas formas. Essa é a ideia, tá? Então, eu vou passar, se não tiver mais perguntas no presente momento, eu vou passar, então, a nossa proposta, como é que a gente está pensando em desenvolver esse grupo de trabalho. Ok. Pode ser? Então, tá. Então, tá. Deixa eu só voltar aqui na etapa, aqui, no anterior. Tá. Então, esse grupo de trabalho, então, ele tem a ideia de acompanhar todas as etapas aqui descritas. Então, ele vai acompanhar as etapas de leitura da cidade, sistematização e propostas e também aprovação. A ideia também é que, se possível, a gente tenha um acompanhamento da etapa de implementação e monitoramento, assim como está previsto na instrução normativa, mas esse calendário que está proposto, ele está englobando essas 3 etapas, certo? E aí, tentando demonstrar aquilo que tu tinha comentado, Mark, a ideia é, tem vários trabalhos acontecendo em paralelo, tá? O trabalho dos grupos de trabalho, os diagnósticos das consultorias, o trabalho da coordenação técnica, enfim, toda essa compilação, tudo isso tem que ser, vamos dizer, tem que sendo trabalhado em paralelo, e a ideia é que cada fechamento de etapa a gente tenha relatórios consolidados. A ideia, por exemplo, na etapa de leitura da cidade, fechando ela, que a gente tenha uma audiência pública específica, para que a gente possa ter, vamos dizer, todo esse acompanhamento bem organizado ao longo do tempo. Esse material eu já tinha compartilhado com vocês, né? Mas a gente vai amadurecendo, certo? Então, o que eu coloco aqui, assim, é que o nosso trabalho, ele seja dividido em 7 blocos, tá? Onde a gente vai trabalhando, vamos dizer, trabalhando de uma escala mais macro, e a partir daí, em blocos, a gente vai aprofundando os temas. Por que a gente pensou dessa forma? Porque aí, a gente pensando no todo, a gente depois tem condições de, a partir do todo, ir amadurecendo cada parte, vamos dizer, desse processo. Essa é a nossa ideia. Isso na etapa de leitura da cidade, tá? Na etapa de sistematização e propostas, a gente vai ainda não está distribuído desta forma, porque tudo vai depender dos resultados, mas a gente tem um bloco de reuniões para indicações, para propostas e discussão de propostas na sequência. Então, vou passar para vocês. Aí, o que eu mais ou menos organizei aqui, eu digo por causa das datas, a gente ainda tem que fechar direitinho as datas, tem algumas que tem questões de feriados que a gente tem que colocar para um lado ou para o outro, enfim. Mas eu vou explicar rapidamente qual é a nossa ideia aqui com esses blocos, tá? Então, este primeiro bloco, então, é o primeiro bloco onde tem os integrantes. Então, esses indicados até o momento, que são integrantes do CMDA e universidades. Num segundo momento, a gente tem ideia, então, e já estamos elaborando,
um edital de convocação para cadastro de entidades, onde a gente gostaria de ampliar essa discussão com mais entidades que tiverem interesse em participar, vamos dizer, de participar de maneira efetiva, então, dessas discussões do plano diretor. E aí, dentro desta introdução, nós tivemos, então, a primeira reunião no dia 14. Esta reunião, então, acontecendo no dia 28, né, com a apresentação da estrutura de funcionamento. E a ideia, então, no dia 12 de julho, a gente, vamos dizer, retomar, então, aquela apresentação que foi feita no dia 14, já de maneira ampliada, e com, vamos dizer, com a apropriação de vocês, onde vocês podem discutir, né, de maneira mais profunda sobre aquele assunto, sobre, vamos dizer, o que estamos pensando, ou a nossa hipótese inicial sobre a revisão do plano diretor de maneira geral. E aí, a partir daí, no segundo bloco, a gente vai segmentar por pedaços as discussões para a gente ir amadurecendo. Então, vocês podem vendo que a gente vai ir detalhando ao longo do tempo. Então, nessa segunda rodada, essas 4 reuniões, então, a gente vai passar de novo por todo o plano diretor, iniciando com princípios e estratégias, a interlocução com as agendas internacionais, que é a nossa proposta. Depois, no dia 9 de agosto, a discussão, então, sobre o ordenamento territorial, que é um tema, vamos dizer, uma terminologia que não existe no nosso plano, mas é que ela vai dar base para a nossa discussão ali das estratégias na sequência, né? A discussão sobre o sistema de planejamento ali no dia 23 de agosto, e no dia 6 de setembro, a discussão da interface entre o plano regulador e o plano estratégico. Qual é a nossa ideia? Ao fim de cada bloco, ele vai encerrar com um seminário. Qual é a ideia desse seminário? Que ele consolide, então, que todos nós, de alguma maneira, ou quem tiver interesse, né, atue de maneira a contribuir nessas discussões. Então, uma parte das nossas reuniões, a ideia é a gente discutir como é que nós vamos organizar esse seminário. E a ideia é que os integrantes, então, deste grupo e do GTCR, vamos dizer, apresentem propostas para a gente fazer essa discussão. E aí, esse seminário, então, é a oportunidade da gente ampliar a discussão com a sociedade como um todo, tá? Aí, no bloco 3, a gente vai passar pelas estratégias do plano. E aí, passando pelas estratégias, quem viu a outra apresentação, viu que a gente fez alguns ajustes, né? A gente incluiu, por exemplo, a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento social. E então a gente colocou a habitação, o tema habitação junto com o desenvolvimento social, e trabalhamos a questão da produção da cidade junto com o desenvolvimento econômico. E aí, qual é a ideia? A gente sabe que provavelmente uma reunião para discutir esses temas talvez não sejam suficientes, mas a gente vai vendo, nós, no grupo, a gente vai discutindo junto a necessidade de ter reuniões extraordinárias para debater esses temas. Eu acho que, vamos dizer, dependendo do engajamento, acho que a gente pode conseguir fazer um trabalho bem legal. Daí, no bloco 4, então, a ideia é discutir o sistema de planejamento em 3 reuniões e culminar, então, a gente colocou no dia 27, tá? Mas a gente pode depois discutir a data, para fazer uma avaliação, então, de todo o processo e a consolidação dos resultados para fins de fechamento para outra etapa. Qual é a ideia neste bloco? Não é fazer o seminário, mas preparar, vamos dizer, os nossos resultados gerais, então, para serem apresentados nesta conferência de avaliação do plano diretor. Após o fechamento deste bloco, então, a ideia é a gente fazer uma audiência pública. E aí, no bloco 5, a gente já trabalha, então, com a parte das propostas, tá? Como a gente vai ter que ver como é que vai ser o resultado, então, de toda essa primeira etapa, a gente distribuiu um número de reuniões para se debater, então.
e não necessariamente os itens. Isso aqui a gente vai construindo ao longo do tempo em conjunto. O que é essa primeira etapa? Essa primeira etapa é indicações para a proposta de revisão do plano diretor. Então, o próprio grupo vai debater e vai apresentar indicações, onde a gente vai consolidar, e a ideia, de novo, é que ele culmine, então, num seminário que vai se ampliar, então, para a sociedade. E aí, a partir de março, a ideia é que a gente já tenha, vamos dizer, uma primeira proposta, uma proposta para a discussão. E aí, nesta proposta para discussão, nós vamos, então, ter 6 reuniões para poder discutir essa proposta. 6 reuniões, isso dá 3 meses. Né? São 15 dias, são 3 meses. Então, é um tempo que a gente entendeu que é bem adequado, assim, para a gente poder discutir e amadurecer bem. E aí, essas discussões vão acontecer em conjunto com as discussões que vão ocorrer a partir das oficinas técnicas e temáticas. E aí, esses resultados vão culminar, então, nesta conferência da revisão do plano diretor. E aí, a partir daí, nós teremos, então, mais 5 reuniões a partir da conferência, para aí, sim, amadurecer a questão do texto, né, da lei, do texto da minuta, que vai ser encaminhada, então, para a Câmara de Vereadores. E é isso que eu queria. Essa é a nossa proposta, então, para o nosso calendário de reuniões. Muito trabalho teremos. Daí eu gostaria de ouvir vocês sobre o que foi apresentado. Se vocês quiserem fazer contribuições, eu vou abrir um outro arquivo aqui. Não sei se vocês... Patrícia, posso fazer uma pergunta? Claro. Essas outras entidades que vão ser cadastradas aqui nesse nosso grupo são entidades que respondem por questões técnicas também? Sim, sim. Sim. São entidades que trabalham com o plano diretor, pode ser empresariais, pode ser entidades de classe, enfim. Quem se utiliza do plano diretor, ok, porque plano diretor toda cidade, todo cidadão se utiliza, né? Mas para ver que enfoque vai ser dado para esse grupo e essas entidades. Nós podemos sugerir entidades, Patrícia, ou vai partir do governo? Como é que vai ser? Não, a ideia, vocês podem sugerir, mas assim, ó, a gente vai fazer um edital, então a entidade que tiver interesse pode... sim. Entendi. Então fica aberto, enfim. Ok. Fica aberto. Tá bem. Oi, Patrícia. Em cima dessa questão, Jussara, que eu queria também entender um pouquinho. Esse edital, não sei como é que vocês estão construindo. Pelo que eu entendo, a entidade se habilita ou pede para participar, né? E vai se apresentar, eu acho que é mais ou menos isso. Como é que vocês vão fazer? E todo mundo que quiser vai poder participar? Vai ter algum tipo de filtro? Sim, vai ter um filtro, né? Não vai ficar gigantesco demais. Eu me preocupei um pouquinho com esse calendário, eu acho que ele está muito apertado, e considerando situações assim que, na prática, a gente sabe que não vai acontecer. Tu mesmo chamasse a atenção ali daquela data de 27 de dezembro, que a gente sabe que não vai acontecer, né? A gente, quando chega ali o final do ano, sempre se dá uma alterada nos calendários, as atividades não acontecem no mesmo ritmo que vão acontecer. Até eu sempre considero, a partir de 15 de dezembro, a gente não pode considerar muito esses trabalhos em grupos, assim, né? Tudo isso dificulta. Então, assim, acho que ele já está apertado. E aí fiquei me dando conta que vocês vão fazer ainda um edital e em que momento essas entidades vão ingressar de fato. E isso tende a fazer o calendário meio que dar uma parada, né? Ou meio que voltar atrás, algumas coisas. Então, assim, me preocupei um pouco com esse calendário. Só. Eu pensei nisso. Deixa eu só passar o outro arquivo
E vocês estão vendo a guia, né? Não a janela, né? Eu já te dou a palavra, Milton. Só um momentinho. Milton e mais outro participante. A gente está vendo a janela, Patrícia. A gente está vendo o teu arquivo de planejamento das reuniões. Tá, então vocês estão enxergando. Eu compartilhei isso com vocês hoje, Jussara. Tá? Até para todos terem ciência. Os integrantes que até o momento indicaram. Eu vi que hoje veio dar acesso até o Milton, eu tenho que agregar aqui. E aí, qual é a nossa ideia? Nós convidamos estas universidades, então, para participarem. Está aqui o número do SEI, as entidades que responderam, então, a PUC, o IPA, estou vendo alguns integrantes aqui já, e a URGS. E aí, qual a ideia? Se vocês dessem uma olhada aqui nesse planejamento, né? Ver se vocês têm alguma questão a pontuar em relação a esse planejamento das reuniões. Qual é a nossa ideia, tá? A nossa ideia é, aqui está o detalhamento do calendário, tá aqui todo ele, tá? Qual é a discussão das datas? Tá? É que, eventualmente, como a gente foi correndo quinzenal às terças-feiras, eventualmente ficou alguma, por exemplo, alguma que tem alguma feriada. Então, a gente vai ter que ir para uma quarta, enfim, vamos ter que pensar isso, tá? E tem essa, por exemplo, dia 27, vamos bater. De repente, a gente pode remarcar para o dia, sei lá, um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tem problema, tá? E aí, qual é a ideia, tá? A ideia é, a gente vai ter a gente tem uma minuta digital agora, tá? É só a gente está batendo com o gabinete, essa minuta digital, depois a gente pode compartilhar com vocês, não tem problema. E aí, logo em seguida, a gente vai mandar. A ideia é que a gente receba esses integrantes e a gente vai fazer reuniões extraordinárias com eles, para poder atualizar eles, né, de tudo. Se vocês quiserem participar, vai ficar aberto. Mas, de qualquer maneira, eles vão poder passar a acompanhar automaticamente essas discussões no coletivo. Então, a gente vai ficar à disposição para ir realizando tantas reuniões quanto forem necessárias para a gente, vamos dizer, botar o mais rápido possível todo mundo alinhado nesse grupo. Qual é o que a gente sabe que pode ser que tenha alguns ajustes, tá? Mas qual é a ideia? Que cada bloco tenha mais ou menos o mesmo número de reuniões, tá? Se passar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, bom, mas o bloco a gente precisa discutir os temas, entendeu? Então, se uma reunião for, de repente uma semana não deu, a gente atrasou uma semana, não tem problema. Mas o bloco, ele tem o objetivo da gente tentar contemplar todo o conteúdo. Essa é a ideia. Certo? E, claro, o grupo identificando a necessidade de reuniões extraordinárias, a gente está à disposição. Nossa dedicação aqui é exclusiva para esse trabalho. Mais alguém? Eu não sei. Gurias. Eu vi que teve ali o Fernando do Senge e o Milton também pediram para se manifestar. Eu vi que tem as mãos ali, só não consigo ver mais ou menos, eu não registrei qual foi a ordem que elas, se elas foram no mesmo momento. Fernando, Milton e Zago. E o Zago, isso. São os que estão com a mão levantada, né, Patrícia? Daí eu não sei. Se não tiverem nada contra, a gente pode... Eu fui o último. Tá, o Zago foi o último. Se a gente fosse seguir a ordem alfabética, o Zago também permaneceria como último. Por último. Tá, pode ser o Fernando, então? Pode ser? Pode. Não, é bem rápido. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, porque acho que está muito bem estruturado todas as etapas e a forma como está se dando a participação. Eu tenho uma dúvida, Patrícia, com relação a como vai se tornar elegível as contribuições que virem desses encontros, né? Por exemplo, sendo bem prático, a gente vai trabalhando em cima disso e faz alguma sugestão, alguma contribuição, né? Como isso se dará a elegibilidade dessa contribuição no processo como um todo, né? Vai ser a critério da equipe técnica, né, da equipe oficial que trabalha em cima do plano diretor, ou vai ser através do próprio CMDUA que vai se dar essas contribuições, aprovação ou não delas? O que acontece? A gente vai... toda a reunião a gente vai gravar e a nossa ideia é anotar tudo que vocês estão contribuindo. No momento que vocês fizerem contribuições,
a gente vai registrar e vai considerar. Caso não dê para considerar, a gente vai planilhar tudo, né? E vai dizer, olha, se não foi considerado, não foi considerado por isso ou por aquilo. Mas a nossa ideia, além das contribuições, vamos dizer, é a gente desenvolver, vamos dizer, esse trabalho em conjunto. Ok. Aí que vem essa segunda questão que eu queria pontuar, e por isso que eu abri esse arquivo, que a ideia da nossa reunião é ser dividida em 2 momentos, tá? A primeira, que seria a gente vai apresentar conteúdo, a gente vai discutir conteúdo, e depois a gente também vai atualizar vocês de todo o processo, do que está acontecendo. E a ideia é que a gente desenvolva, então, aqui dentro desse grupo e dos demais, os seminários e a conferência. Então, eventualmente, vocês vão ficar com temas de casa também, né, para produzir material, para poder, vamos dizer, para poder pôr em debate, né, nos seminários. Né? Isso seria a maior contribuição, né, de vocês. E a gente discute aqui, o que cada um for produzindo, a gente vai discutindo e vai amadurecendo, tentando amadurecer num documento único. Ok. É um grupo de trabalho, né? Um trabalho mesmo. Então, essa é a ideia. Tá bom, obrigado, Patrícia. De nada. Milton? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer participar como convidado dessa reunião. E eu também fiquei com algumas preocupações e indagações em função do novo momento em que se vive. Primeiro, eu acho que talvez fosse interessante se acolher todas as propostas que vierem ao GT com uma forma de reconhecimento da participação social, independente da qualidade, da possibilidade de implementação ou não das propostas. Então, o que já se fez no passado, um documento geralzão com tudo que foi discutido, independente sim, isso sim. se vai adiante ou não. Não sei se isso está considerado. Sim, com certeza. A outra questão é se me parece que seria interessante criar um fórum de diálogo entre os componentes desse grupo para que a gente possa trocar ideias que não vai se ter tempo hábil para poder esgotar alguns assuntos. Por quê? Eu levanto isso. Tem coisas, por exemplo, novas que estão acontecendo, que parece o próprio Poder Executivo vem incorporando, que é a nova concepção de cidade, como a ONU defende, e aí tem várias propostas para a mobilidade urbana, proximidade da habitação, dos lugares de consumo, da escola, tal. Todas essas ideias a gente tem, a gente que estuda um pouco, vários documentos que se gostaria de passar para outros do grupo que talvez não tenham acesso. Então, por exemplo, uma coisa que parece que não tem relação com o plano diretor, mas tem, é o papel, como a criança está se colocando na cidade, a questão da convivência da criança e do idoso, as desigualdades do território, coisas desse tipo que a gente tem muito já documento, estudos, que a gente pode partilhar dentro do grupo para poder fomentar e qualificar a discussão. Essa é uma sugestão que já deixaria. A outra dúvida que eu fiquei é com relação ao processo de implementação no processo lá no final. Se esse grupo não deveria, e eu acho que deveria, acompanhar depois o que se prevê de implementação do que foi discutido, com uma forma de, a gente sentir que as coisas estão andando e qual é o cronograma para a gente poder acompanhar toda essa implementação. Então, já como sugestão, uma proposta de que o grupo também tenha responsabilidade no acompanhamento depois, com uma forma de também participação da sociedade, não só na formulação de propostas, mas enxergar como o gestor está implementando aquilo que foi discutido. Eu acho muito pertinentes, né, Milton? E fico feliz que, na verdade, a gente já contemplou. E daí eu já vou te explicar como.
A questão, e já contemplou, não, a gente já previu ali no documento, está escrito isso, tá? A questão da necessidade de compartilhar os grupos, a gente já colocou isso. Tanto a ideia dos seminários, a ideia de seminários também troca de ideias entre grupos. Então, os grupos, os diferentes grupos, a ideia é que eles compartilhem essas informações no seminário. Segundo, a gente previu ali. Então, conforme a gente vai identificando a necessidade, olha, precisamos fazer uma reunião em conjunto. Então, a gente vai, durante o trabalho, a gente vai identificando essa necessidade, a gente vai agendando. E essa questão da acompanhamento na implementação, ela está na instrução normativa. A gente só não colocou no calendário, mas a ideia é que esse grupo siga após a aprovação, inclusive do acompanhamento na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem pelo menos até 2024, a gente tem ideia de trabalhar aí em conjunto. Não sei se todos vão estar engajados nessa segunda etapa, mas a ideia é a gente continuar assim. Então, acho que super pertinente essas questões, e fico feliz que a gente pensou, né, nisso. E aí, em relação ao compartilhamento de documentos, a gente pode abrir uma pasta ali dentro, então eu coloquei uma pasta pública, a gente pode abrir uma pasta específica para que vocês, se vocês tiverem interesse, coloquem os documentos para a gente poder, e daí podem até fazer sugestão no título ou informar na própria reunião. Gostaria que compartilhasse com os demais grupos, enfim. Também, vocês que quiserem, tiverem interesse, também podem assistir às reuniões dos demais grupos também. Tá obrigada, então. Zago? Patrícia, eu compartilho da preocupação da Jussara com relação a muita gente participando. Eu não quero ser excludente, mas dependendo da quantidade de pessoas que vão estar discutindo nesse nossos fóruns, nesses nossos GTs, talvez o conteúdo vai ficar esbirradinho. Tá? Talvez a gente não consiga aprofundar muito, me preocupa isso. Por isso, a instalação de um filtro para as entidades, olha, tem muita gente que pode participar, tem muita gente que vai querer participar, talvez pessoas que, todas legítimas, né? Mas talvez não consiga aprofundar uma discussão técnica com essas pessoas. Outra questão que eu acho que já foi dita aí, eu estava aqui com a preocupação de vocês distribuírem conteúdos para que a gente possa previamente, talvez até previamente a alguma reunião, nós lermos esses conteúdos para a gente já ter um juízo a respeito daquilo que vai ser dito e talvez até nos prepararmos melhor também para gerar mais profundidade nas discussões. Outra coisa também assim, que me preocupa, depois de passar por todas essas fases de discussões, nós vamos para a fase de aprovação na Câmara. Sabe-se que lá na Câmara entra A e sai A, B, C, D, F, G, H. As emendas que vão surgindo na Câmara são coisas que às vezes deturpam com todo o raciocínio lógico do plano diretor. De que forma esses grupos temáticos que nós pertencemos, nós fazemos parte, vão poder participar disso aí, para discutir as emendas. E depois também, na gestão, haverá alguma participação desses grupos? De que forma isso se dará? Basicamente isso aí. Tá, deixa eu ver aqui por sequência. A gente discutiu, vamos lá, em relação à quantidade de entidades, a gente está discutindo isso aí, tá? De repente ter um número específico, né? Número específico de entidades, e a gente tem filtro, sim, a gente está pensando em filtro das entidades afetas ao planejamento urbano, que isso está na própria instrução normativa, para a gente poder focar justamente na discussão do planejamento urbano, né? Não desviar do tema para coisas que não são o objeto, né? Para a gente conseguir qualificar. A gente já pensou nisso, mas a gente vai compartilhar com vocês antes, tá? De fazer a publicação. Mas é logo em seguida, tá? Mas a gente está... realmente, a gente tem que estar atento, porque a gente quer discutir cidade, que quer discutir o conteúdo, enfim, não quer desvirtuar, assim, que
às vezes acontece, tá? Mas, enfim, essa tua preocupação é a nossa também, mas vamos... isso na próxima sequência a gente pode debater. Em relação à distribuição prévia de conteúdos, qual é a nossa ideia, tá? A gente abriu aquela pasta compartilhada com vocês, e a ideia é a gente colocar todas as informações que a gente encontrar para discussão, inclusive não só as informações que vão ser discutidas nas reuniões, mas conteúdo mesmo. Por exemplo, o que a gente está encontrando, que a gente está ajustando, o que foi discutido na revisão do plano diretor de 1999. Nós digitalizamos alguns materiais que nós encontramos, e aí esses materiais nós já vamos colocar nessa pasta para vocês irem olhando o que foi pensado, o que foi feito, até para a gente pensar, olha, foi pensada assim a revisão do plano, e o que foi feito, o que não foi feito, o que amadureceu daquele momento, o que se pensa de outra forma, enfim. E, inclusive, conteúdo sobre o próprio planejamento urbano. Então, a ideia dessa pasta é que ela seja de muita troca de informações, né? É quase que vamos dizer, uma especialização para todos aqui. E a ideia, assim, se vocês quiserem também compartilhar, então é bem interessante que a gente deixe aberto para que vocês também possam, enfim, dividir esse grupo, né? Eu não sei também se vocês têm interesse, daí... Patrícia, desculpa só te interromper. Nós, em projetos com os nossos clientes, a gente usa o ConstruFlow. É uma ferramenta bem interessante. Qual é o nome? ConstruFlow. ConstruFlow. Depois até eu posso te passar por WhatsApp. Tá, é muito interessante essa ferramenta, porque ali tu consegue ter diálogos por temas, fica anotado qual é que é a informação que está dada, fica numerado. É bem interessante. Tá. A nossa pessoa que que conhece essas ferramentas é a Renata, né? Eu acho que a Renata não veio hoje, né? Não. Mas aí ela tinha ingressado, Patrícia, em algum momento. Ela está aqui, sim. Ela também pensou em alguma ferramenta, a gente pode pensar, vamos testar. Eu estou aqui, mas estou numa outra reunião ao mesmo tempo. Tá então, bem. eu estou mais ouvindo vocês. Tá bem. Mas eu anotei aqui a ferramenta. ConstruFlow. Ok. A sugestão incluída. Tá. Então, tá. E aí, essa questão do acompanhamento do grupo na CMPA, essa tua preocupação também é nossa, porque a gente, no fim, vai ter todo esse trabalho em conjunto, né? E aí, a ideia é que a gente quer que ele fique o mais íntegro possível. Por isso que a gente também colocou na instrução normativa que a ideia é que não só nós, mas vocês sejam nossos parceiros para garantir essa integridade desse processo na Câmara de Vereadores. Então, pela instrução normativa, todos aqui então, estão legitimados a trabalhar em conjunto, inclusive, né, no fim, no trabalho com as emendas, a gente só vai ter que construir, né, porque é um outro poder, né, no caso a Câmara, a gente vai ter que construir com eles, mas a ideia é que a gente, pelo Executivo, a gente, né, todos estejam, então, sejam parte vamos dizer, de replicar a defesa da integridade do projeto que a gente encaminhar. Essa é a ideia, tá? Precisamos de todos vocês juntos conosco. Acho que respondi tudo, né, Zago? Eu acho que sim, a questão só da gestão. Depois eu vou te perguntar como é que essa pasta... da gestão. Tá, a gestão da participação. O que seria mesmo? Desculpe. É que depois, assim, tem todo um processo de gestão do planejamento, né? A aplicação do plano propriamente dito, que fica a cargo dos técnicos da prefeitura, do planejamento. Tá. Mas existem avaliações periódicas ou coisa do gênero, assim, que de repente poderia ser também... Sabe a questão do plano diretor ser engessado e a cidade, o urbanismo ser uma coisa que muda rapidamente, né? Talvez precisasse de uma integração com esse grupo que vai estar participando da elaboração do plano diretor, para também ajudar nessa gestão, ver a performance que está atingindo,
de que forma está atingindo, se está atingindo os objetivos ou não. Eu acho que seria interessante também a gente poder ter esta participação. Não sei se interessa para o planejamento, se é positivo também. Eu estou jogando isso aqui como uma ideia sem muita elaboração. Tá, eu acho que isso aqui já é, isso que tu comentou, na verdade, já é uma sugestão para a própria revisão do plano, né? Então, botei ali indicações para o plano diretor, como é que vai ser o funcionamento do Sistema Municipal de Gestão e Planejamento. Então, eu vou botar aqui para a gente não perder, né? Participação de grupos, né? Vamos dizer assim, de grupos de discussão. Vamos dizer, início, grupos da revisão. Alguma coisa assim, tá? É só para a gente não perder a ideia mais para diante. É isso aí, fico respondidas. Depois eu vou ver com vocês, mas não vou atrapalhar todo mundo aí, a questão dessa pasta compartilhada. Obrigado, viu? Tá, de nada. Talvez depois, vale na sequência... Desculpe interromper, mas talvez valha a pena o Zago colocar, porque talvez seja dúvida de outros participantes. Então tá, se vocês me permitirem, esta pasta compartilhada, desculpa a minha ignorância, eu não sei, ela já existe? De que forma a gente do Drive. acessa? É uma pasta pública do Drive, eu botei o link no e-mail, mas eu posso botar o link posso mandar pelo WhatsApp, e isso é uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, se vocês teriam interesse de fazer um grupo no WhatsApp, a gente pode montar. Se não tiverem, também não tem problema, mais um grupo no WhatsApp, né? Mas é mais fácil de trocar essas informações. Vocês podem responder na próxima reunião, tá? Ou até a próxima reunião. Então, o link para essa pasta, então, já está no e-mail que tu mandaste, né? No e-mail, mas eu posso mandar pelo WhatsApp também. Eu, particularmente, vou adicionar, tá? Então, vocês vão provavelmente receber a minha mensagem. Eu vou adicionar vocês no meu WhatsApp, então vocês vão ter o meu contato, tá? Tá ok. Obrigado, tá? Patrícia. Obrigado. De nada, então. Quem mais Vanessa, tu tinha comentado? Eu levantei a mão, mas vou dar primeiro a fala para os participantes, acho que é só para complementar uma coisa ou outra. Eu ia só confirmar, pelo que eu vi, acho que a Carla Moroso estava com a mão levantada, queria só confirmar se ela se ela vai se manifestar, enfim, se ela quer a fala nesse momento. Senão, eu entendo ali que seria o conselheiro Felisberto, Patrícia. Eu acho que eu posso falar mais no final também, ali junto contigo. Tá. Oi, não, na verdade eu levanto boa tarde para todo mundo. Eu levantei a mão, mas eu fui contemplada com as colocações anteriores, tá bom? Muito obrigada. Tá bem, de nada. Então tá, obrigada. Felisberto? Bom, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde a todos e todas, né? Eu quero parabenizar a reunião, né? Algumas perguntas que eu iria fazer eu fui contemplada na fala do Zago, né? Mas me parece que o que o Zago fala ali sobre a questão do momento em que as nossas propostas, né, forem para discussão na Câmara, nós temos que ter um grupo dessa própria discussão, tanto das regiões como o grupo técnico, para dar amparo àquelas nossas discussões. Né? O que foi decidido e o que foi consensuado na nossa proposta. Né? Então, acho importante a gente ter uma ideia sobre isso, né? Ter um grupo que possa estar à frente disso, né? Fazendo essa ligação com o poder legislativo. Né? E é como o Zago falou, muitas vezes uma emenda pode atrapalhar toda uma discussão construída ao longo de 1 ano e meio, quase 2 anos. Né? Então, esse cuidado me parece importante a gente ter. A segunda questão que me parece fundamental e que eu tenho pensado muito sobre isso é como compatibilizar os dois grupos, o grupo técnico e o grupo das regiões. Porque tem muitas pessoas no grupo das regiões que têm propostas, né, técnicas sobre a cidade, fazer o levantamento das características regionais, tem uma experiência em participação dos outros planos, fiquei muito satisfeito quando tu traz a discussão de 99, do plano de 99, porque ali, para mim, me parece que ele é o balizador de todo esse processo de construção do plano diretor, né?
É um plano que foi moderno na época, com alguns problemas evidentes, não houve acompanhamento, não foram implementadas todas as discussões, mas foi um plano que foi colocado em conjunto pela sociedade, junto à Câmara de Vereadores lá em 99. Né? Então, eu acho importante trazer isso, essa pasta compartilhada, é importante ser disponibilizada a todos, não só ao grupo técnico, mas também ao grupo das regiões. Né? A terceira questão que me parece fundamental é quando uma proposta não for aceita, quando é que ela pode ser trazida para discussão e ser confrontada, porque nós vamos ter problemas, sim. Nós vamos ter visões diferenciadas de cidade, né? Características de bairros, projetos que violentam a parte arquitetônica, histórica, cultural de uma determinada região. Como que a gente vai poder, né, valorizar os conselhos, como o Compac, o EPAC, né, o Comatab, né, o próprio CMDUA, né, que tem toda uma característica de defesa do plano diretor e da discussão ambiental da cidade com o Comanar. Quando é que vai poder ser compatibilizada essa ligação com os demais conselhos? Né? Me parece fundamental a gente ter essa visão de também fazer com que os conselhos participem. Né? É isso é uma questão para mim. E como que a gente vai poder trazer uma proposta? Por exemplo, o grupo rejeitou, mas aquele que propôs quer manter a proposta. Quando é que vai ser o momento que a gente vai poder fazer isso? Em que momento? Né? Vai se perder isso? Né? Então vai ter conflito. Como é que a gente vai superar esse conflito? Em votação? Ou nós vamos procurar discutir, ver como compatibilizar as duas propostas? Ou visões diferenciadas? Como é que a gente vai poder isso? Isso é uma arquitetura, uma engenharia, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos ter ali na frente graves problemas de caracterização de bairros, né? Problema de mobilidade. Inclusive, hoje no CMDUA nós vamos estar discutindo exatamente um problema de um projeto numa determinada região. Né? Então, é esse cuidado que me parece que a gente tem que começar a ter, né? Uma cidade que inclua as pessoas e não exclua as pessoas. Então, era isso. Obrigado, desculpe. E é um prazer estar nessa reunião. Obrigado. Obrigado, Felisberto. Eu não sei, tu estava desde o começo na reunião, Felisberto? Eu não vi. Não, eu entrei, eram 4h25. Ah, então tá. Então tá, eu vou te responder então com o que eu apresentei aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu apresentei aqui anteriormente, então, o nosso cronograma de reuniões, tá? Onde a ideia nesse primeiro ano é debater a avaliação do plano diretor vigente, tá? Onde vai culminar, então, na conferência de avaliação do plano diretor, tá? A ideia é que a gente tenha, a partir desses grupos, esses seminários, então, esses seminários que vão ser o grande momento de troca entre os grupos, onde a gente vai poder... A ideia é que os próprios grupos apresentem, vamos dizer, os seus resultados, enfim, a gente chame algumas pessoas externas, enfim, para nos esclarecer determinados temas, né? Mas a ideia de troca é no seminário, então é um momento oficial. E esse seminário também é a ideia de troca também com a sociedade. Então, vocês, como grupos integrantes da revisão do plano diretor, vão poder fazer essa troca, então, com a sociedade. E daí vai ser nos seminários e nas conferências. Então, a ideia é que os resultados dos grupos sejam apresentados, então, também nas conferências. Certo? Assim como aconteceu em 1999. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para a nossa... Aqui, ó. Para o meu raciocínio aqui, que estava em relação aos teus comentários. Essa questão da pasta compartilhada, a ideia é ter uma pasta compartilhada com o GTCR também. A gente só abriu porque, como eu que gerencio o grupo GTCT, eu já abri, na sequência o CR, a Renata que vai gerenciar também vai fazer a mesma coisa. Então, a ideia é a gente compartilhar com os dois grupos todo o material,
tá? E fazer o máximo de trocas possíveis, tá? E aí, quando tu fala, e daí isso que eu queria te falar, em relação a essas etapas, então, a ideia, quando for a apresentação das propostas, a gente vai ter momentos específicos de discussão da proposta, momentos de indicações de propostas, então vão ter lá, a gente vai ter o bloco 5 inteiro para indicações para a proposta de revisão do plano diretor, onde nós vamos ter aqui 5 reuniões, então ordinárias, pelo menos podendo ter outras extraordinárias, onde o grupo vai trabalhar com indicações. Vão ter debates dentro do grupo, então vão sair os resultados do grupo. Como o Milton tinha pontuado, olha, a gente vai apresentar uma proposta. Ok, a gente vai anexar e ela vai estar ali nos relatórios. A gente vai considerar. E depois dessa indicação, a gente vai ter uma outra etapa, ainda depois das propostas apresentadas, compiladas, uma discussão sobre as propostas. Então, nós vamos ter 6 reuniões, né, que vão estar previstas em 3 meses, vamos dizer, a discussão dentro do grupo sobre as propostas. Por isso que eu te perguntei se tu tinha visto, porque é justamente isso que está aqui na apresentação. E, por fim, depois da conferência, ainda nós temos a discussão sobre o conteúdo da minuta, inclusive, 5 reuniões distintas para discutir o conteúdo da minuta. Não sei se eu respondi todas as tuas perguntas. Não, tranquilo. Obrigado. Outra questão também, acho que vai bem na linha do que o Zago comentou, que é como indicações para o próprio funcionamento do Sistema Municipal de Gestão e Planejamento na revisão do plano diretor, né? Para o conteúdo. Não, uma que eu acho que ficou sem resposta é como nós vamos fazer com o debate com a Câmara de Vereadores. Como que nossos grupos vão trabalhar nisso, né? E vai um pouco ao encontro do que o Zago falou ali. Né? A instrução normativa prevê que nosso grupo, está legitimado, então, para atuar fazendo a discussão na Câmara de Vereadores. Isso está lá, na nossa instrução normativa. O que aconteceu? Aqui eu botei o calendário da revisão do plano, mas depois, quando a gente chegar nas próximas etapas, a ideia é que o grupo continue atuando depois da encaminhamento da minuta, para a gente fazer esse acompanhamento como grupo. Obrigado. De nada. Vanesca? E aproveitar e registrar só das contribuições, né, Patrícia? Não vi ali, tá escrito. Eu vi que a conselheira Jussara falou ali a questão da valorização dos diferentes conselhos da cidade. Acho que isso é importante estar registrado para a gente pensar como poderia ser uma maneira da gente se integrar, né? Entendendo como como pode ser a contribuição de cada um desses conselhos em relação à revisão do plano diretor. Acho que são coisas que a gente pode pensar. E como eu até tinha comentado com a Patrícia, fiz alguns comentários antes da reunião, e ela disse também para eu trazer também como contribuição na reunião, né? Mas acho que já foi até, inclusive, ali abordado pela Patrícia, essa questão da gente pensar nos seminários e em algum momento resgatar essa fala de quem participou do plano de 99 para a gente pegar e conseguir consolidar bem qual era o espírito do plano e daí para diante e avançar, né, na revisão do plano. Acho que é bem importante. E acho que era isso que eu tinha anotado aqui. Calendário. Acho que é isso. E daí entendo que a questão do alinhamento dos diferentes grupos se dá por esses momentos dos seminários. Por isso que é importante a gente começar a debater mesmo como é que se consolidam esses temas dentro de cada um dos grupos para depois poder fazer essa costura transversal. Mas isso também entendo que também já abordou, né? Porque você tinha pensado em falar alguma coisa sobre isso, mas acho que também já foi bem colocado. Uhum. Acho que por enquanto é isso assim que eu teria em relação ao que foi pontuado. Uma pergunta no chat aqui. O GT pode solicitar documentos? Sim, se tivermos documentos, sim, podem solicitar. O que a gente quer fazer? A gente quer, na verdade, correr na frente. O que a gente for organizando, a gente já vai compartilhar com vocês. A ideia é compartilhar todo o material que nós temos com vocês, para a gente poder, para que vocês se aprofundem, né?
além das discussões que estão sendo efetuadas aqui e, eventualmente, se tiverem alguma proposta, algum amadurecimento que quiserem trabalhar por escrito, a gente também gostaria de receber, né, esse retorno a partir do estudo de vocês. Mais alguma questão? Estão todos de acordo, então, com a nossa proposta? Qualquer coisa, se quiserem comentar, fazer algum comentário na reunião seguinte, a gente aguarda sugestões. Mas eu tentei, vamos dizer, sanar todas as questões, acho que eu consegui, através da apresentação e esse documento por escrito aqui, que a gente está alimentando, então, ao longo do tempo, para a gente, enfim, tem que colocar os integrantes que foram se integrando ao grupo, enfim, e aí aquilo que a gente for amadurecendo, a gente vai colocando nesse documento. Acho que é importante, eu não sei se chegou a comentar, Patrícia, que esse documento ele está sendo construído também ao espelho deste, para definir ali bem também, de forma alinhada com as discussões do grupo consultivo das regiões, né? Sim, das regiões. Que a gente está buscando trabalhar para poder ser encaminhado até sexta-feira, para também os conselheiros que participam desse grupo poderem ter conhecimento desse material antes da próxima reunião da terça. E aí, na medida em que as reuniões forem amadurecendo, né, nos temas, a ideia é que os integrantes das outras secretarias, para que a gente possa discutir os temas de maneira aprofundada, a gente conte com esses colegas, então, para participarem das reuniões aqui. Principalmente aqui, a gente vê nesse bloco 3, onde a gente pega os temas específicos, né? Então, vamos pegar os colegas aí para estarem presentes. Mais alguma questão? Estão todos, eu vejo assim os demais todos em silêncio. Alguém tem mais uma questão para pontuar? Esse documento fica à disposição ali, nossa? Já está na pasta compartilhada. Naquela pasta. Eu até coloquei o link da pasta aqui, mas até uma coisa que eu fiquei em dúvida, Patrícia, não sei se de repente fui eu que talvez não tenha, né, ficado claro para mim, mas se a gente vai construir um grupo de WhatsApp ou não, com aqueles que tiverem interesse, daí também a gente pode botar na descrição do grupo, né, alguns links para talvez facilitar boa. o acesso. Uhum. A gente já tentou até trabalhar com outras plataformas, vou dizer para vocês que o grupo do WhatsApp, no fim, tem funcionado melhor, assim, para a gente poder se comunicar de uma forma mais rápida, avisar no data da reunião, mas eu não sei se todos são favoráveis ou não, né? Se é mais um grupo também, acho que depende muito de cada um, mas não sei se a gente delibera sobre isso. Desculpa, eu tenho receio de muitas discussões no grupo de WhatsApp, aí duas pessoas têm uma ideia diferente, começar a discutir, sabe? Eu não sei se eles seriam muito eficiente, ou se, eu não sei. Eu tenho, de fato, é muito ágil, mas teria que ter uma certa cautela. Para que ser utilizado? Talvez para avisos de reuniões, passar links, mas as discussões de ideia eu acho muito complicado. Não é no âmbito do grupo. Eu sugiro, de novo, que seja pesquisada aquela ferramenta ConstruFlow ou algo semelhante. Tá. Ali fica mais fácil de a gente... Tá. Enfim. Mas só para encerrar, parabéns, Patrícia e toda a equipe, tá? Muito, muito bacana, bem claro todos os passos e muito trabalho para todo mundo. Um abraço para todos aí, parabéns. É verdade, é verdade. Obrigada, Zago. Vai ser um suador, mas a gente acho que todos que estão aqui nesse grupo são apaixonados pela cidade, né? Estão aqui porque querem fazer esse trabalho, né? Então, a gente está contando aí com o apoio de vocês, então, para avançar nesse sentido. Temos um último inscrito ali, o Jacão. Pode falar, Jacão. Boa tarde, colegas. Eu acabei me atrasando um pouco, peguei parte da tua apresentação. Parabéns, Patrícia e equipe aí. Está bem encaminhado. Eu compartilho, obrigada. Eu não sei quem
quem falou antes de mim aqui, mas com relação a grupo de WhatsApp, eu acho que é interessante daqui a pouco criar um grupo onde somente os administradores possam postar as coisas, tá? E o debate não seria naquele local, né? Eu tenho visto participo de alguns grupos assim, e funciona justamente nesse intuito de passar links, de passar material. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Uhum. Então, eu acho que é interessante criar um grupo que somente administradores possam postar o material. Porque, realmente, quando entra numa discussão de um ponto de vista separado, bom, todo mundo aqui já está participando certamente de vários grupos, né? Sim. E é um problema, porque muitas vezes tu pensa numa coisa ali, coloca de uma maneira sem uma expressão diferente, já dá confusão, já dá ladaia. Sim. Então, eu acho que daqui Com a certeza. pouco, né, seria mais ou menos por aí, tá? Parabéns, Patrícia, e até daqui a pouco a nossa próxima reunião. Obrigada, exatamente por isso que eu fiz esse questionamento para vocês. Então, vamos buscar, então, essas ferramentas e vamos entrar em contato. Igual eu não tenho o telefone de todos, mas eu vou adicionar e entrar em contato pessoalmente, então, dando a informação na medida do possível. Até a gente ter este ConstruFlow ou outro semelhante. Patrícia, mas, de qualquer maneira, o e-mail fiquem atentos à programação quinzenal, né? Essas reuniões são ordinárias, quinzenais. Temos a próxima daqui a 15 dias. Essa sugestão do Jacão acho que é pertinente. Só o administrador colocar avisos e links ou coisa do gênero. No WhatsApp? No WhatsApp. Forma o grupo, mas só os administradores podem colocar mensagens, links, enfim, para se prestar, para levar informação. Acho que isso é bem interessante. ConstruFlow aí poderia ser para aprofundar mais os temas. Eu acho isso aí. Tá, eu vou tentar montar aqui, tá? Eu sou um pouquinho analógica ainda, as gurias que são dessa que já estou, vamos dizer, antiga, né, nesse sentido. Mas eu vou me apropriar aqui e daí eu vejo a melhor solução aí, que todos estejam de acordo. Então tá, se não temos mais manifestações... Eu queria dar uma sugestão, Patrícia. Oi, essa fale. Da capacitação das ferramentas aos membros também, né? Sim, eu vou precisar também. Se apoderar dessas ferramentas também, né? Tá bem. Eu acho que isso ajuda na participação, ajuda no aprendizado, então é importante a gente ter também capacidade de ter acesso a essas ferramentas, tá? E uma ideia de que pudesse ter um debate sobre isso, uma apresentação, alguém que pudesse apresentar essas ferramentas para nós, né? Acho que é importante isso, né? Para qualificar e ampliar o conhecimento dos conselheiros e dos debatedores, né? É isso, obrigado. Sim, então tá. Obrigada a todos. Para quem não esteve no começo, eu planejo na próxima reunião retomar, então, aquela apresentação que foi efetuada, já para o grupo ampliado. Aqueles que já receberam, já ouviram, então, a apresentação, eles podem, então, estar preparados para fazer perguntas, para a gente amadurecer o desenvolvimento das próximas etapas a partir daí. Então, o material da primeira apresentação, que vai ser a referência, então, da segunda, da terceira, quer dizer, ele já está disponível e, na medida do possível, a gente já vai compartilhar outros materiais de referência para vocês irem amadurecendo e fazendo os estudos de vocês. Então tá, se não temos mais manifestações, encerro a reunião bem a tempo, 5h33. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Tchau. Até daqui a pouco.